Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo legal falando desses barulhinhos esquisitos que muita gente está me procurando, querendo saber o que significa isso. Essas coisas estranhas que a gente está começando a ouvir. Mas antes eu vou pedir para você não rir das minhas onomatopeias, tá? Porque eu não sei editar. Então vocês que já me seguem aí esses anos todos sabem que eu não tenho recursos para cortar o vídeo, botar barulhinho, fazer isso, então eu vou tentar reproduzir para vocês. Sintam-se assim numa roda comigo, batendo papo, sem tecnologia nenhuma, que é o que eu vou fazer com vocês. Bom, vamos lá. Para começar, a gente tem que falar dessa mudança frequencial do nosso planeta, que eu venho falando um monte de vezes aí, já um montão de tempo para vocês, né? O nosso planeta está alterando a frequência. Como ele altera a frequência, quando ele dá aquele pico, tudo que está sobre ele, inclusive nós, reverberamos de acordo com essa nova frequência que ele tá entrando, né? Que ele está começando a vibrar. Isso vai promovendo um treinamento das nossas células, do nosso corpo, para essa nova frequência. Então, cada vez que o planeta dá um pico, que a gente reverbera numa frequência mais alta, as nossas células aprendem um pouquinho mais como vibrar nessa outra frequência. Porque num futuro, acho que não tão próximo, talvez demore um pouquinho, o nosso planeta vai estabilizar nessa outra frequência, tornando incompatíveis as frequências mais baixas e passando a operar, vamos dizer assim, só numa faixa mais alta. Isso ainda vai demorar um pouco. Então, até isso acontecer, precisa ocorrer um treinamento com tudo que está sobre ele, né? E nós fomos configurados, lembra que eu sempre usei essa palavrinha com vocês, que os meus mentores usavam pra caramba comigo? Nossos órgãos todos foram configurados a trabalharem numa determinada faixa de percepção, nós humanos. Mas existem animais que conseguem ter uma percepção maior, captam frequências mais altas do que a gente. Os cães mesmo são um bom exemplo disso, que eles escutam coisas que a gente não consegue ouvir, né? Alguns animais enxergam coisas que nós não enxergamos, porque eles captam ondas do espectro luminoso que nós não conseguimos captar com esses olhos. Mas no momento que a gente começa a reverberar e vibrar um pouquinho mais alto, no momento que a gente está vibrando um pouco mais alto, é como se toda essa configuração que a gente tem fosse ajustada para essa nova frequência. Então, momentaneamente, você consegue captar essas frequências superiores. Aí, de repente, como o planeta não estabiliza e tudo volta à frequência antiga, as suas células também, todo o teu organismo volta a trabalhar na frequência antiga e você perde aquela capacidade que você ganhou em alguns segundos, alguns minutos, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E os nossos ouvidos, além de estarem sendo treinados naturalmente, por essa forma aí natural que eu falei, de mudança de frequência, pico na ressonância Schumann, aquilo tudo que a gente já está careca de saber, além deles estarem sendo treinados de uma forma natural, quem está conectado, quem tem contato com uma turma do lado de lá, acaba sendo, de certa forma, trabalhado também energeticamente nos seus sentidos. Por que eu falo quem? Porque a gente tem aquela coisa de que todo mundo está conectado. Tá, tudo bem, todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem um mentor, todo mundo tem um amigo do lado de lá. Mas volto a falar, gente, que os amigos do lado de lá são como os amigos do lado de cá. Você precisa você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa ter um certo conhecimento para você ter acesso a um grupo de amigos que tem o mesmo tipo de conhecimento que você tem, né? Isso é uma coisa natural. É muito difícil você, dentro de um nível de consciência, você fazer amizades com grupos diferentes, muito diferentes de você. Pode até acontecer, mas o mais natural é a gente trabalhar por afinidade. Ok. Então, as pessoas estão relatando, vou partir direto para os barulhos, para o que está acontecendo, para tentar encurtar. É que eu preciso e tenho que explicar para vocês como funciona. O barulho mais comum que a gente está
ouvindo e percebendo agora, que as pessoas têm relatado para mim e que tem acontecido muito comigo, é um barulho contínuo, tá? É como se tivesse um aparelho, sabe quando a gente liga um aparelho eletrônico? Hoje em dia as televisões não fazem mais isso. Na época que elas eram transistorizadas e eu era menina, muito pequenininha, mas eu lembro disso, quando você ligava a TV, ela fazia assim. Tss. Quem é mais antiguinho vai lembrar. Gostaram da minha onomatopeia? Então, aquele está contínuo na nossa cabeça. Se você parar, você não consegue mais o silêncio absoluto. As pessoas, e isso tem incomodado muita gente. Confesso que no começo me incomodou. Como eu tenho contato com os meus grupos de amigos e que têm conhecimento, eles me tranquilizaram através das minhas projeções astrais do que seria isso. E eu sempre vou falar para vocês o seguinte: todo conhecimento, toda informação, na verdade, que eu passar para vocês aqui é através das minhas projeções e de modo algum eu tô querendo impor isso como verdade absoluta, tá? Deixo bem claro isso, eu só tô compartilhando as informações que me trouxeram. Então, o que foi dito? Que isso começou a me incomodar muito. Eu não conseguia mais ouvir o silêncio, eu não consigo ouvir o silêncio. Tá sempre... Então, os mentores explicaram que tem duas hipóteses para isso. Uma é o funcionamento da nossa glândula pineal, porque ela está mais ativa, né? Com essa mudança toda da frequência do planeta, isso tudo, a gente trabalhando com novas frequências, está ativando cada vez mais. Então, os cristalzinhos de apatita que tem nela ficam vibrando constantemente, assim, mesmo quando volta, é como se a nossa pineal é um caminho sem volta. Ela aprendeu o caminho daquela nova frequência, ela fica vibrando. Então ela vai ficar vibrando ali, e como o planeta está toda hora dando os picos, alimenta ela de novo e ela continua nesse trabalho ali de vibração. E antes você não percebia isso, porque ela trabalhava, vamos dizer, no modo silencioso. Ela sempre trabalhou, porque a gente sempre teve a nossa pineal trabalhando, mas ela não era tão ativa. Então a gente não tinha essa percepção dela. Por quê? Porque também nós fomos configurados a trabalhar com uma pineal num volume mais baixo, numa frequência mais baixa, numa vibração um pouco mais suave. Então, algumas pessoas sentem esse contínuo, que é o funcionamento da pineal. Beleza? Tá? Então, se você está ouvindo isso, pode ser um dos motivos. Outro motivo, bom, as pessoas que já são médiums, que já têm as suas percepções mais desenvolvidas, que já nasceram com a pineal já nessa frequência mais aceleradinha, não teria o porquê de estar ouvindo agora essa diferença, né? Porque a gente já vinha acostumado com ela trabalhando assim, que no caso foi explicado que seria o meu caso e creio ser de outras pessoas também. Como nós já tínhamos a pineal trabalhando num padrão vibracional, não seria essa a justificativa. Então, o que os mentores falaram que seria no meu caso? Que ondas de irritabilidade, a galera negativa está trabalhando em cima da humanidade através de ondas mesmo, de frequências. Então, eles estão ativamente jogando frequências que causam irritação, estresse, tristeza. Eles estão fazendo aí os experimentos deles, né? E vão jogando. E as pessoas que são mais sensíveis, que já tinham a pineal mais ativa, né? Desculpa. E que estão conectados com a turma lá do lado de lá, que esteja, no caso, eu sei que eu sou uma trabalhadora de uma turma do lado de lá, né? Eu tenho uma função aqui enquanto encarnada e estou trabalhando para eles. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma tela de proteção para que eu não captasse essas ondas nocivas, vamos dizer, que estão aí bombardeando a gente. Então, no meu caso, foi explicado isso, que de eu não ouvir mais o silêncio, e que antes eu conseguia ouvir, né? Eu ficava em silêncio absoluto e agora isso estava me perturbando.
E olha, gente, eu fiz testes, porque até mais ou menos nessa época também, eu tinha, ou antes, depois, eu perfurei o tímpano com uma gripe e eu voei, e eu fiz um voo e eu acabei perfurando. Então eu fiz todos os testes direitinho, tá perfeito, não tem nada a ver. E é realmente algo estranho. E aí me foi explicado isso, que esse barulhinho pode ser a sua proteção. É como se eles colocassem um filtro através também da sua própria pineal, mas é colocado um filtro para que ela não capte tanto essas ondas nocivas aí. É como se eles te reconfigurassem para você ficar acima dessas frequências. Por quê? A galera negativa sabe também como o planeta está vibrando, que tipo de frequência, então eles jogam frequências compatíveis. Então foi como se eles fizessem um upgrade e a gente, quem está ouvindo isso e que é conectado, você está numa frequência acima dessa frequência nova do planeta e por isso a tua pineal está sentindo, ok? Beleza. Então essa é a explicação desse contínuo, mas é uma coisa contínua. Ela está constantemente com você. É aquele direto, não para. É intermitente, tá? Beleza? Então eu expliquei esse. Um outro barulho que as pessoas relatam muito é o famoso twin. Aí some. Você sente muito alto. Ou no ouvido esquerdo, ou no ouvido direito. Às vezes dá até nos dois, tá? Eu criei códigos de comunicação. Isso vocês podem criar também. Então, o que eu criei com, assim, na verdade, você pode estabelecer isso com seu mentor mentalmente, tá? Ah, se for um apito do lado esquerdo, é algo que eu tenho que ficar atenta, que é algo que não é muito legal. Você cria códigos assim. O que eu comecei a perceber, e eu acho que talvez eu deva refinar os códigos, mas para mim funciona, eu escuto, e geralmente eu escuto mais no direito mesmo. Quando eu escuto esse apito, esse mim, eu tenho que ficar ligada. É um aviso de atenção, atenção a alguma coisa que está ao meu redor. Tá? É como um chamado do meu amigão lá, é a maneira como ele encontra é jogando uma frequência talvez alta, tipo um badalado, um sino, algo que vai, bate lá dentro, faz e aí some, tá? Então, isso eu já sei, eu estabeleci com eles lá, que toda vez que eu ouvisse isso, eu deveria ficar atenta às coisas que estão acontecendo ao meu redor. Isso pode acontecer, às vezes, quando você está conversando com uma pessoa. O código que eu estabeleci com o meu mentor é quando eu estou falando demais. Que aquela pessoa muitas vezes está rindo para você, mas como o mundo espiritual consegue visualizar as pessoas energeticamente, às vezes, e eu tenho uma língua danada, uma língua enorme, sabe? Às vezes eu, na maior bobeira, tô contando coisas que não deveriam contar. Coisas minhas mesmo, da minha vida, coisa que... Às vezes a pessoa tá rindo ali, mas ela não tá feliz, ela tá maquinando. Ou ela pode estar se sentindo com raiva e rindo. Algo que aquela pessoa que eu tô conversando não tá. Aí dá o twin. Na mesma hora, eu... Caramba, falei demais, agora tem que... Aí eu tento consertar o que eu falei, mas eu aviso para que eu fique atenta ao que eu tô falando. É tipo um puxão de orelha mesmo, tá? Mas volto a falar, gente, isso foi código pré-estabelecido entre mim e o meu mentor, o meu amigão. Tá? No astral a gente estabeleceu esses códigos e eu comecei a perceber do lado de cá que funcionava mesmo. Que toda vez que eu escuto isso, se eu escuto barulho, eu tenho que ficar atenta porque tem algum perigo rondando. É como se ele fica atenta, fica ligado que tem um perigo rondando. E é batata, acontece. E quando eu tô falando com alguma pessoa e escuto isso, eu procuro policiar o que eu tô falando, sabe? Medir bem as minhas palavras. Então, assim, essa também foi a explicação e a forma como eles fazem é justamente através do som, da vibração. Mas eles, isso aí não é um som físico. A gente percebe a diferença do som físico, né? Que aqui, como se eles vibrassem as ondas para chegar até a gente numa outra frequência, não é.
como, acho que é um comando direto, talvez até mesmo para nossa pineal. E aí a gente escuta dessa forma. É como se fosse um, assim, um alerta mesmo que ligou. Tá. Então, a gente já falou desse twin, do famoso twin. Fica ligado, porque mesmo que você não tenha feito, porque quando eu digo assim, eu fiz um contrato, eu fiz um acordo com o meu mentor, né? Não que eu tenha feito uma projeção e tenha combinado isso com ele, mas eu sinto, eu não lembro de nenhuma projeção de ter feito essa combinação, mas tenha você a tua intuição aberta, que com certeza, se você escuta isso, algum acordo você fez com alguém do lado de lá para te dar algum tipo de sinal. E esse sinal eu associo a esse tipo de perigo, mas você pode de repente associar outras coisas, tá? Eu só coloquei que. E geralmente é perigo. Geralmente, quando eles dão esse twin, é porque é uma forma deles se comunicarem com a gente dando esse alerta. Só fiz essa ressalva porque de repente você pode ter algum outro tipo de código, mas na maioria é sinal de perigo. Assim como essa questão de você ouvir no direito ou ouvir no esquerdo, eu acho que aí é uma questão de código mais interno, de você estabelecer. Por exemplo, eu já vi pessoas que conseguiram criar um código do sim e do não. Quando elas querem fazer alguma coisa e elas vão começar a fazer alguma coisa, se ela escuta o apito do lado direito é para fazer. Se elas escutam do lado esquerdo é para não fazer. Isso foi um código estabelecido com alguém que está do lado de lá, tá? Só para poder explicar mais ou menos para vocês. Não tem como a gente botar numa caixinha, gente, fechar. Mas é mais ou menos por aí. Outro barulho que estão relatando, agora vocês vão rir, vou tentar fazer. É assim, ó. Como é que é? É como um bater de asa. Não chega a ser assim. Peraí, deixa eu tentar. Você escuta um barulhinho suave, batendo asa, assim. Sabe? É difícil fazer. Dentro do ouvido, é como se estivesse batendo. Isso aí é movimentação energética no teu campo áurico. Cuidado, quando isso acontece, geralmente são obsessores se aproximando. Eles são mais densos, eles são mais pesados energeticamente, e quando eles conseguem encostar no teu campo energético, faz uma movimentação e você tem essa percepção auditiva. É como um leve bater de asas, não é como se tivesse um inseto dentro mas é sabe, um negócio bem leve, bem suave, que bate lá dentro do teu ouvido. Isso eu já identifico quando acontece comigo, às vezes de noite. Eu acordo e aí tem esse barulho. O que eu faço? Peço proteção, às vezes faço mobilização energética também, para aumentar, né, o meu campo, para aumentar minha produção de energia, para poder afastar, para proteger o meu campo áurico, ou então através da prece. Faço um Pai Nosso, peço proteção, porque eu já estabeleci isso, que é a aproximação de alguma entidade, alguma consciência mais densa, tá? Então, as pessoas que estão me perguntando muito sobre esse bater de asas, é que as consciências mais pesadas estão tendo muito acesso ao nosso plano, porque nós estamos alimentando ele, gente, com as coisas negativas que a gente pensa, com as coisas negativas que a gente fala, com as nossas preocupações, com o nosso medo. A nossa psicosfera está muito densa. E isso alimenta essas consciências, fazendo com que eles fiquem mais adensados e se aproximando muito mais de nós. Então, fica muito mais fácil, eu acho que ultimamente está muito mais fácil de um obsessor acessar a gente. Né? Eles estão conseguindo ficar bem próximos. Antes era preciso que você tivesse uma certa afinidade com eles. E quando você tinha uma afinidade, quando você pensava negativo, você caiu o seu padrão vibracional e ficava compatível com eles. Só que o que eles estão conseguindo? Como nós estamos alimentando eles estão ficando mais fortinhos e eles estão conseguindo nos acessar sem que tenhamos essa afinidade toda. É lógico que a gente sempre dá uma brecha ou outra, mas para mecanicamente ou fisicamente eles nos acessarem, está mais fácil.
eles estão sendo alimentados com mais facilidade. O esforço deles está sendo muito menor para entrar no nosso campo energético. Então, por isso, a gente precisa cada vez mais policiar os pensamentos, policiar a forma como a gente age, para a gente não dar abertura deles no nosso mental. Eles já estão encostando na gente no campo energético, mas no mental, a ponto de nos influenciar, está conosco o comando aí, a defesa. Então, por isso é importante você policiar as coisas que você assiste, as coisas que você consome, né, em termos de conteúdo, de tudo, para você não fechar o circuito com um camarada que já conseguiu entrar no teu espaço aéreo, porque senão aí vai ser sopa no mel para ele, tá? Então, assim, eu acho que esses 3 sons é o que todo mundo tem me procurado demais, é o bater de asas, é o twin e a panela de pressão contínua, né, aquele direto. Eu acho que já dá mais ou menos para vocês terem noção do que é, não ficarem preocupados, não ficarem com medo. Todo é um trabalho natural, tudo isso são processos naturais, mas é bom a gente ter conhecimento do que está se passando, para que a gente possa também conviver melhor com tudo isso sem pirar, né? Tá bom? Então, era o papo que eu tinha aí com vocês, falando desses barulhinhos, e a gente vai falar mais aí pra frente. Eu quero falar também da questão das visões, do que tá acontecendo. Vou gravar mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no meu Instagram, se inscreve lá, viu? Vai ser muito legal me seguir lá no Insta. Na verdade, se inscrever não é seguir. Gente, eu não entendo nada dessas porcarias, mas tudo bem. É legal porque a gente consegue divulgar mais o trabalho também. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve também, porque aí o YouTube vai entregar o vídeo para mais e mais pessoas. E eu agradeço de coração, viu, pela companhia, por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.